E veio o pessoal que foi contratado do consórcio e da outra empresa, né? E da consultoria ambiental. Eram 4 pessoas. Eu acho que... Posso prosseguir, gente? Então vamos lá. É bom você colocar em aberto ainda, vocês estão fazendo essa discussão, acho que é bem pertinente essa... Com da justamente essa... acho que hoje Ele não sai, ela tem que ter a outorga, as 2 outorgas. Leia no documento da CETESB. Não sai, tem que ter as 2 outorgas. Tá bom, cada um pode falar o que quiser, então não vale, então vamos rasgar o troço. Entendeu? Tá lá. Se não vale, vamos rasgar. Se vale, tem que obedecer aquilo. Isso já está no Ministério Público para ser cobrado. Os 57 itens, deixa eu botar minha cara aqui, os 57 itens da licença, 37 ou 57, eu não estou com eles agora. Para fazer a licença de instalação, tem que cumprir isso. E nós já cobramos o GAEMA. Se ele não cumprir, e se ele não cobrar, azar dele, entendeu? Nós já cobramos. Então rasga a licença, rasga o documento da CETESB, se não precisa. Esse Brasil é uma palhaçada. Você põe no papel e depois fala que não vale? Peraí, meu. Pode repetir claramente, então, para licença de instalação... Para vocês peguem, depois eu posso mandar para todo mundo. A licença prévia, os condicionantes do documento da CETESB, os condicionantes para se dar a licença de instalação, um deles é essa satisfação para cá que não foi dada, que eu fiz a documentação, você falou que não precisava, mas está lá. Com GEAPA. Não, com GEAPA não, secretaria, o ETM. Tem que cumprir XYZ, apresentação, fazer sei lá o quê, que não foi feito, eles falaram que não precisava. Está lá que precisa. E outro do CONDEPAC, que também tem a mesma situação, de apresentar, de dar umas respostas, que não foram dadas, que nós também já cobramos, o GAEMA. E tem 37 ou 57 itens, que eu não me lembro, para serem cumpridos. Um deles é a apresentação das outorgas. Então, se apresentar uma, não pode. Entendeu? Ou então vamos rasgar tudo, vamos lá para o Ministério Público, vamos quebrar o pau, porque ou pode e não põe no papel, ou não pode e está no papel. Peraí, só quero entender uma coisa, esses 57 itens é da licença prévia para sair... Para sair de instalação. Então, se não tiver outorga, não vai sair, entendeu? Outorga. Não adianta falar que vai daqui a 6 meses limpar o rio. Na hora que limpar, a hora que tiver, é outra história. Por enquanto não pode. Ou então, tá tudo errado, nós vamos para Brasília, sei lá para onde vamos, entendeu? O que é o que não é, não é. Isso. Ou rasga tudo. Eu como esse papel na frente dos caras, se eles quiserem. Mastigo e cuspo na cara, porque não é possível. Ou obedece, ou segue, ou não põe no papel. Posso conseguir? Pode, desculpa. Bom, então em relação ao zoneamento foram aquelas contribuições, e aí agora em relação aos programas de gestão. Então a gente tem um programa de gestão de biodiversidade, recursos hídricos, patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, educação ambiental e educomunicação, turismo sustentável, gestão das entidades rurais, saneamento básico, gestão de infraestrutura de transportes e habitação social. Então não foram todos que foram alterados, que houve alteração, são os que estão em azul escuro. Ângela, só uma coisinha na questão da habitação social. Na última audiência que teve aí, a Coab, ela falou em um número assim de 400 e poucas famílias. Depois veio o Rossiga, ele disse que o déficit era de 3.700. E no plano de manejo consta 178. Como que fica essas informações? Porque cada um está falando um número. O que a gente trabalhou sempre foi com esse número de 250, 300 famílias, que era o que o movimento trazia para a gente. Sim. Então, desde todas as reuniões, enfim, então era o número que a gente tinha. No final, depois entre as duas audiências, o movimento de moradia, vocês vão ver até que eu vou falar sobre isso, mas ele protocolou uma lista para a gente, né? Então, que constam 178 famílias. Então, esse é o número que a gente tem da demanda do movimento, certo? Que foi o que ficou muito próximo da gente e foi com que a gente trabalhou para considerar. O dado que foi trazido pela Secretaria de Habitação, pela Coab, né, de 3.000 e poucas, 4.000, ele considera a região leste, que vai para além da APA, pega um pouco Tatuará, o centro, Santa Genebra ali. Então a gente
não trabalhou com essa informação. A gente considera esse número que a gente entendeu que é realmente a demanda, não uma demanda da região leste, mas a demanda que existe hoje para a APA. Então, é esse o dado. E aí a gente, inclusive, insere isso com o número de processo dentro do... A gente viu o número do processo citado diversas vezes. Então, só que assim, eu fui pesquisar o número do processo, aquele número do processo, ele é da Mariana Sisu. É que a Mari protocolou, eles entregaram a lista e a Mari protocolou, só por isso. Então eu achei muito estranho. É. Então não é do movimento. Quando dão alguma coisa pra gente, a gente protocola, infelizmente fica no nosso nome. Tinha até um problema com o pessoal da fiscalização, não era, Andréia? Não tem nome da Heloísa. Tudo fica em nome da coordenadora. Então tá. É só por isso, tá? Mas a lista é uma que consta do movimento. Se vocês quiserem requisitar o processo e olhar, Será que fala saiu o número errado? É uma lista com o nome deles, LG, enfim, tá? Bom, então em relação ao programa de conservação e recuperação da biodiversidade, foi incluída uma nova ação que não tinha, que é a criação de novas unidades de conservação, resgatando um pouco da necessidade de se estudar ali a antiga macrozona 2, né, como uma possível ampliação da APA ou uma outra unidade de conservação, além de fragmentos importantes dentro da APA, como São Vicente, Ribeirão Cachoeira. A Fazenda Espírito Santo. Então, foi um pedido que foi reforçado pelo INPAS na segunda audiência. Tá? Acho que eu não vou ler, mas é esse o sentido aí da nossa. Eu queria saber, a gente não consegue incluir também a fazenda, a mata da Fazenda Santana, que também faz parte de uma fronteira do final da APA, tem muito bicho lá dentro e que vai ser destroçado. Como unidade de conservação? Como unidade de conservação, com uma atenção maior para ela, entendeu? Não sei se a gente... É que o processo participativo se encerrou, né, André? Não, mas nada impede de uma comunidade entrar com pedido de... Posterior, mas não de maneira... O Cojama pode entrar. Mas isso aí ela vai acabar, é uma coisa... Vai sair 1 milhão de economia lá, vai ser gastando os fragmentinhos que tem, cortar eles no meio, ali nascente, era a captação de água Campinas. Mas aí Não, mas vai ser tombada, né? vai ser tomado no C, não vai pedir que tenha economia no entorno, né? 100 metros. Sim, mas mais regrado, né? 100 metros. Eu não sei se a Santana é uma dos 15 fragmentos. Ela é tombada. Não me recordo. Não, ele é Então ela também já tem o tombada. zoneamento dela. Tem. Então tem já algumas restrições, depois eu posso buscar isso. E aí também tem a tabela, né, no final de cada programa tem uma matriz, então essa questão da unidade de conservação também foi inserida nessa tabela final de cada programa, ok? No programa de gestão das atividades rurais, foi incluído a questão da capacidade de uso da classe de solo. Foram colocados por 3 agrônomos, um deles é a Cláudia, outro é o Ricardo que trabalha com a gente, e o Perdigão também da Jabatibaia, para a gente não deixar que se perdesse o estudo que já foi feito da capacidade de uso da classe de solo, que consta os 3 pediram isso, então foi um olhar bem de vocês. Que é um estudo que já tem no plano de gestão de 96 da APA, porque se em algum momento ele for revogado, a gente perde esse material. Então a gente inseriu também acrescentou na redação, né, uma nota de rodapé específica sobre isso. E aí agora em relação então ao programa de habitação, né, foram feitas reuniões entre as 2 audiências também com o Condema, Movimento de Moradia, SEAB e Coab, e foram feitas algumas alterações de redação praticamente. Então uma delas é mudar o termo déficit por demanda, tá? Porque talvez o déficit realmente seja muito maior, mas o que a gente trabalha hoje é a demanda que nos foi colocada. Então essa foi uma conclusão. Aqui foi uma alteração de texto, então a redação foi substituída e aí a versão final ficou. Então, este mecanismo deverá suprir inicialmente a demanda identificada pelo plano de manejo, que contempla aproximadamente 185 famílias, conforme o registro do protocolo X, certo? 185. A minha preocupação com esse texto é a palavra inicialmente. Realmente, porque a gente tem que trabalhar, mas o inicialmente primeiro que se acordou foi, primeiro a gente vai olhar para essa demanda, ver se o sistema que foi pensado para a APA funciona ou não, é possível de replicar, e aí avaliar daqui a um tempo se
existe uma demanda maior. Isso eles sempre falaram, que isso pode acontecer. Né? Esse sistema é aquela questão Da doação das da unidades. doação, da diminuição dos lotes, mas em função de cada lote diminuído, uma construção. O Gustavo vai explicar isso mais pra frente para vocês do pote, como que ficou esse material final, tá? Aqui também teve alteração de redação, que antes falava que esse modelo de aprovação deveria ser revisto a cada 2 anos, e eles acharam que seria muito tempo, porque até um loteamento ficar pronto, a gente avaliar depois de 2 anos seria muito longo. Então pedi para avaliar após a ocupação dessas áreas, tá? Então, praticamente foi isso. O impacto já é imediato. Você tem que ver logo. Então, para a gente já avaliar e monitorar isso. E aqui, a gente acrescentou um texto que inicialmente deverá ser beneficiado, então, a demanda identificada pelo plano de manejo, que contempla essas 135 Então, famílias. aí que mora o perigo. Isso dá a entender que, assim, inicialmente foi o que foi levantado no plano de manejo, mas nada... Mas nada impede. Não, mas nada impede que venha o secretário de habitação e coloca 3.000 pessoas da região leste aqui dentro. Isso eu acho complicado. Mas posteriormente, ele Não, vai a conseguir pôr 3.000 demanda de pessoas. Souzas, a demanda da de região. Souzas, isso. A gente reforça isso ao longo do texto, que tem até, Não, eu vi acho mais pra frente a gente isso. falando que a gente não quer déficit trabalhar, a gente não, o plano de manejo, principalmente, ele não é um instrumento para acabar com o déficit regional, ele é pensado para a nossa região. Está estabelecido ou não? Não tem ZEIS demarcada, é como está o plano do diretor, que a Se princípio pode você as zonas olhar de no... interesse, que pode as zonas de interesse para moradia em qualquer área urbana. Toda área urbana. Dá uma olhada depois, pessoal, é interessante. Com quem que eu estava vendo isso outro dia? Acho que com o Ramasco. Entra no zoneamento da prefeitura, tem área pública pra caramba aqui. Todo lado ali do São Conrado, por exemplo, é uma. Enorme. Você entra lá, você vai ver, tudo que está em verde. E aqui também a gente corrigiu, No urbanismo. porque a gente colocou que a Coab então deve compatibilizar também os cadastros deles com a lista, né? Isso já estava como no passado, como no futuro, que não foi feito. E aí acho que entra um pouco do que você está falando, Cláudio, que a gente acrescentou aqui, ó. Eu vi, esse texto eu gostei. Então, esse diagnóstico é específico da APA, e aí então a gente tem que analisar primeiro o diagnóstico de estudo de população, que considere o crescimento vegetativo, a relação entre disponibilidade de trabalho e moradia na região, assim como a análise pós-ocupação dos empreendimentos instalados, de modo que a APA mantenha o desejável equilíbrio entre a produção necessária de moradia e a preservação ambiental, evitando suprir demandas habitacionais de outras regiões da cidade, dada a premissa de limitar o adensamento descontrolado das unidades de conservação, que todas as nossas análises, até de como reorganizar a parte urbana, tamanho de lote, foi sempre pensada para não aumentar o déficit previsto na 10.850. Então foram feitas diversas simulações e é com isso que a gente tem trabalhou, né? Aí aqui são as alterações que vão para a tabela decorrente dessas alterações de redação. Vamos lá. E Ângela, E a mesma coisa. obrigatoriamente tem que estar cadastrado na Coab. Para serem beneficiados é o cadastro da Coab, né? Obrigatoriamente. Sem passar pelo critério. A Coab tem a lista deles, são acho que vários cadastros que eles cruzam, são esses que a gente até colocou aqui. Aí tem o procedimento da Coab. E os modelos de carro? Não, modelo E aquele não negócio tem. de economia caiu aqui. Porque eu vi um condomínio aqui chamando Ecovila. Eu vi um Ivalinho, imagina. Vila de Migra. O Gustavo depois consegue tirar melhor essas dúvidas de vocês. Ecovila foi retirada, a palavra Ecovila foi. Acho que ela nem estava incluída, na verdade. Alguma versão. Mas entre as duas audiências já. E aí, então, em relação a tudo isso, algumas alterações também da 10.850 da lei. Então, deixa eu ver se... O Ângela, você está com a tabela do 10.850 aí? Ângela? Você está com a tabela do 10.850? Só mostrar para eles.
Tá? Não sei se dá para vocês enxergarem, mas como que a gente trabalhou da 850? Então aqui tem todos os artigos da lei, são quase 100 artigos. Aqui a gente colocou ação sugerida, então se é para revogar aquele artigo, manter ou mudar a redação. Obrigada. E aqui a justificativa da nossa alteração. Lembrando que isso foi feito junto com a Valme também, com o conselho, a gente foi pegando artigo por artigo e fazendo essa leitura, tá? Então, tá tudo explicadinho aqui. Mas a minha fala na última audiência é que o Conselho não estava satisfeito com o fechamento do plano de manejo, como não está, por isso que a gente está apelando para o Ministério Público. Porque tem muita coisa que a gente não conseguiu, o Conselho não compactou, a SBDS decidiu, simplesmente. Então, aqui também respinga aquela questão do estudo de classe de solo na lei, tá? A gente acrescentou isso em uns artigos que já trabalhava com... Ah, nossa, não voltou. Voltou, mas é que tem uma alteração. Muita gente já Vai chegando. O primeiro item, a gente só fez uma adequação constando que o artigo 74, além de estar com... Por que a gente estava... Não sei se ele vai ser revogado, porque agora não lembro. Mas que ele estava contemplado tanto no PLOT como no Programa de Gestão de Infraestrutura de Transporte. O artigo 53, ele tinha uma versão pré-audiência, que ele é o que fala sobre o parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas rurais. Então, a fração mínima de parcelamento, ela tem que seguir hoje o que está estabelecido pelo plano de manejo, não mais pelo INCRA, porque caiu a normativa 1713. E aí está estabelecido novo plano de manejo. É que enfim. Então, a alteração saiu esse finalzinho aqui. Uma vez estabelecido no plano de manejo, o prefeito ele pode alterar? Diretamente não. Diretamente. Ele pode ou ele não pode? Ele está estabelecido por uma portaria, né? É uma portaria do órgão gestor, né? O plano de manejo, pela legislação de SNUC, ele é um documento elaborado técnico participativamente. E ele é consolidado até uma quebra da hierarquia das normas, né? Ele é consolidado através de uma portaria. Essa portaria depois demanda mudanças na legislação. Né? A legislação, a lei da APA, a lei de ocupação do solo e tudo mais, vão ter que se coordenar com o plano de manejo. Então ele não pode, entre aspas, canetar algum item específico do plano de manejo. O plano de manejo ele tem uma proteção, assim como a criação da unidade de conservação, assim como a alteração, a supressão da unidade de conservação, ele tem uma proteção especial da Lei 9985. Então, a resposta assim, bem, pode canetar, alterar, ele privativamente, prefeito? Não, ele não pode. Ele tem que passar pelo processo participativo, né, que se dá com o plano de manejo. É um pouco diferente do plano diretor, né? O plano diretor ele tem a leitura técnica comunitária, vai para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal chancela. O plano de manejo não, ele não é instituído por uma lei, nem, né, é instituído por uma portaria ou um decreto, dependendo da unidade de conservação, conforme está lá, ou resolução, conforme está lá escrito na Lei 9985, o decreto regulamentador. Então, assim, existe um arcabouço nacional que a gente tem que seguir, pelo bem ou pelo mal, né? Tem gente que critica a legislação nacional, por exemplo, a presidência do órgão gestor, a gente critica, né, ser um poder executivo, mas essa legislação ela tem que ser seguida por todos, né? Pelo executivo, pela sociedade, por quem tem que ser. Mas a lei 10.850 é lei, né? Sim. É que é mais antiga, é isso? A lei 10.850 é um misto de plano de manejo e plano local de gestão urbana. Ela foi elaborada para delinear, detalhar os contornos da macrozona 1, que por coincidência também é unidade de conservação. Por isso que ela tem tanto detalhamento, inclusive de ocupação do solo, né? Então, ela é um híbrido de materialidade do plano de manejo e lei de ocupação do solo, porque o plano diretor da época, que era o plano diretor, se eu não me engano, de Magalhães Teixeira, lei complementar 96. de 1996, acho que é 24, se não me engano, ele dividia a cidade em 7 macrozonas, e a macrozona 1 continuou como plano local, depois veio o plano diretor do Dr. Hélio, de 2000
7 foi para 9, mas ele deixou intacta, né, o recorte territorial da macrozona 1, porque é uma APA, não alterou de novo, e agora o plano diretor, o atual, ele manteve a macrozona ambiental, né, aumentando um pouquinho ali a parte da... Ele deu uma aumentada nessa macrozona na parte ali da várzea do Rio Atibaia, na divisa do município ao norte. Mas manteve essa... Mas não incluiu na APA, ele Não, só... colocou como macrozona desenvolvimento ambiental. Relevância Houve um ambiental. recorte de relevância? de relevância ambiental. Houve uma mudança de concepção que as macrozonas não teriam, inclusive, mais planos locais de gestão, né? Foi uma mudança de visão de planejamento da cidade. E nós vamos sair com plano de manejo para Geraldo, sei lá, né? Enfim, eu entendi o que você falou. Mas, pois é, entraram nessa macrozona. Porque ela não Barão Geraldo não é uma unidade de conservação. Mas ela tinha um plano local de gestão como nós tínhamos, né? Assim como a macrozona 5, a macrozona 9. Várias macrozonas que vieram depois do plano de gestão. Eu gostaria só de fazer uma observação antes da Ângela entrar nessa questão da LUOS e PUOTs, que a gente chamou de parâmetros para uso e ocupação do solo, para não confundir com o que estava sendo construído no plano diretor com a LUOS, que isso foi muito pouco discutido dentro do CONGEAPA, não deixou a gente satisfeito de jeito nenhum. Os 15, 20 artigos da parte urbana, que constava da 10.850, porque era um plano local de gestão inserido dentro da lei, a maior parte deles vai ser revogado para ser substituído por o que a gente chama de luz da APA, que é o POTS. Então, essa alteração para a área urbana da APA é muito importante e eu não considero, nem os promotores, conversando com eles depois, a gente trabalhou, que esteja suficientemente discutida o que a SBDS vai propor. Então, eu já fiz essas observações durante os nossos encontros. A Ângela vai apresentar aqui o que a SVDS traz de proposição, porque como a gente ficou fora do plano diretor, a gente vai criar a nossa própria lei de uso e ocupação do solo através de uma nova lei, porque o que a Tereza perguntou é importante. A 10.850 é uma lei complementar, vai ser substituída com as revogações. Ela é uma lei ordinária, mas ela vai ser substituída por uma lei complementar. Complementar com todas as alterações, ou seja, 80% dos artigos vão ser revogados. Essa lei vai fazer referência ao nosso plano de manejo, então nós vamos estar sendo baseados no plano de manejo, mas a área urbana vai ser substituída por outra lei, não é isso, André? Então, todo o que estava no 10.850 sobre a área urbana vai virar uma outra lei que não é a lei 10.850. Eu queria entrar nessa. Que é a LUOS-APA. Então, eu só quis colocar isso porque esse foi o final do nosso, o final das discussões do plano de manejo, foi nessa etapa com a PUOTs rural e urbana, e eu acho que ela deveria ser melhor discutida, porque eu acho que não está madura o suficiente, porque eu acho até a aplicabilidade dela muito confusa. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiquei meio confuso. A lei 10.850 continua. Com os artigos revogados. Vai sair uma lei complementar mudando os artigos. Quer dizer que ela vai continuar uma lei municipal. Ela vai ter a força da lei. Vamos. Sim, a gente então vai ter. Hoje a gente tem a 10.850. A 10.850, ela trabalhava tanto com a questão do zoneamento quanto de lei de uso e ocupação do solo. Então, como que a gente dividiu? Então, o plano de manejo, todo o regramento que está dentro do plano de manejo, ok, que é o instrumento correto. E a maioria dos artigos que tem relação com a lei de uso e ocupação, eles vão ser revogados e inseridos numa nova lei de uso e ocupação do solo específica para a APA. E aí a gente vai ter a 10.850 mais enxuta, mas ela ainda se mantém, principalmente porque é a que cria a APA, a gente tem que manter. Então ela vai ter
A minuta a gente encaminhou naquele e-mail, tem lá a minuta dela, como ela fica, os artigos que são alterados, não redação, que é revogado. Eu mandei no e-mail para vocês. E a minuta de portaria também institui o plano de manejo, que é um documento muito simples. E aí o que a gente trabalhou nesse tempo também é, então, em cima do POT, montou o projeto de lei, né, a sugestão de a minuta da lei de desocupação do solo, que ainda a gente não deu encaminhamento, isso foi construído, o Gustavo vai falar um pouquinho mais, principalmente porque interfere muito mais na área urbana, mas está sendo construído junto com o pessoal da CEPLUG, até para a gente manter a nomenclatura do resto da cidade, para não ficar um negócio muito Mas diferente. aí vai sair POTs rural e urbano. Rural Dentro da também, nossa lei. né? A nossa lei de desocupação do solo vai ser para área urbana e rural. É, porque É o diferencial do restante da cidade. porque o também. rural até então vai ser uma novidade, porque hoje não existe, né? Parâmetros para uso e ocupação Exatamente. do solo. E eu queria fazer Nem uma... na 10.850 tinha, né? Não tinha. É, então. É, Essa que tinham vai ser- regulamentos muito específicos de Isso. proteção, mas não de regulamentos Eu da queria área fazer uma rural. pergunta. As alterações que vocês vão mostrar aqui é a partir da última apresentação que a Secretaria fez aqui Na audiência. No problema também. Na segunda audiência pública. Audiência pública ou apresentação específica pública. da rua? E a gente trabalhou tudo, né? Na audiência pública foram as duas coisas. Era a mesma coisa? A gente É, a audiência foi para os dois a assuntos. apresentação Não, eu foi quero a saber mesma se o que você vocês disse. fizeram para o Conjapa, vocês fizeram na audiência. Porque essa parte Foi, eu é não só vi. que eu não sei Não se lembro qual houve foi a reunião do alterações e complementações. Não. Não, é que primeiro eles fizeram a reunião, Aquela que o Gustavo oficina tentou, sobre a né? POT, que foi com Japa, todo mundo da APA. Certo. Essa eu participei. E foi antes de junho. Foi antes da última audiência pública. Entre junho e julho, não foi. Depois Foi teve a antes. audiência pública à noite Que aqui. foi a mesma Duas. apresentação. Foi a Depois mesma. que eu não deu na primeira. Só que depois da apresentação eu não sei se Então vamos houve lá. alterações. Entre a primeira e a segunda audiência, gente, entre a primeira e a segunda audiência, teve muita alteração de POT. As de plano de manejo que vocês viram foram essas aí. E a de POT teve. O rural mudou muita coisa, mas ele foi apresentado todo na segunda audiência e ele tem um ajuste só. O resto foi o que ficou fechado na audiência. A gente fez depois reunião com a PROAPA, acertou o que faltava, que eles tinham pedido depois da segunda audiência ainda mais, acho que 15 Um prazo, dias, né, enfim, pra- específico para eles e tal. Se acertou. E aí do POT urbano teve E aí vocês não ajustes. apresentaram mais para o Conjapa. Não, foi O o Conjapa foi pós-audiência. excluído das mudanças. Estou trazendo aqui, Ângela. Ah, então a É uma gente minuta pode que- mudar ainda, certo? Acho que não, né? Acho que não. Por que não? Vamos lá. Você pode encaminhar o que você quiser, gente. Analisa e vê se é possível. Aí tem que consultar a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mas não é lei ainda, certo? Ainda é uma ideia, Até porque certo? vamos ter encaminhado, né? Vai para a Câmara Municipal, também vão ter as sessões da Câmara. Também é mais um momento de debate. A parte da luz Não, essa é um aqui- processo ainda mais. Não, eu só quero que fique claro que o Conjapa participou pouco desse formato, e até onde eu estava participando, que eu não participei da última audiência, eu não estava concordando com as propostas. Ô, Ângela, então você quer dizer que essa luz da Bahia vai para a Câmara? Essa é Sim, sim. Tem audiência? Tem forma de audiência? Ah, eu não sei quais são os trâmites da Como projeto de lei normal. da Câmara. Projeto de lei segue tudo. Mas eu acho que Da Câmara, eu não sei como É você um projeto que a gente está interagindo com essa Aí nós tínhamos essas daquelas. então a Câmara pode alterar na questão do parcelamento? O que a gente está sugerindo, e foi uma coisa que a gente acordou também com o Pode ser que não projeto, tenha prefeito. é que essa lei de uso ela tem que respeitar o plano de manejo. Tá, então não corre risco de interferir no parcelamento ou corre o risco? A ideia é que não a gente amarrou para que não tenha esse tipo de coisa. Aí seria cartilha. Ô, Ângela, mas uma pergunta. Sobre o Pau Brasil, eu perguntei agora para a Cláudia, tem alguma coisa específica no plano de manejo? Sobre o Pau Brasil? Não. Não, eu falei para as árvores em extinção, né? Tem a lista de árvores Porque- em extinção. Mais específica não tem, né? Não tem nada. Porque o IBAMA esteve fazendo uma fiscalização
aqui em todo o lixo aqui. E, inclusive, para a operação lá, que exploração do pau-brasil para a fabricação de instrumentos musicais. E aí ele diz que a exploração do pau-brasil depende, determinado pelo plano de manejo da localidade. Então, eu acho que deveria ter alguma coisa específica para isso, entendeu? Porque o IBAMA entende que cada município tem... Mas ele já é uma espécie da lista de ameaçada de extinção. um plano de manejo. Isso aí. Não é plano de manejo da propriedade? Não existe uma lei específica para isso. Isso aí. Sobre qual Brasil. E acho que nem chamou atenção pra gente a questão do pau-brasil não. É porque Mas eles eram aqui na água? Estiveram aqui em Souza. Tanto que o pau-brasil nem é nativo daqui, né? Então isso que eu fiquei pensando. Eu não sei há quanto tempo pau-brasil. Assim, não lembro se é uma espécie. Eu ajudei a plantar os Eu conheço um monte. Eu ajudei a plantar um. Sim, mas são árvores que foram plantadas, elas Eu não é plantei. nativa daqui. Eu Assim, gente, posso ir então? plantei. Estamos acabando, né? Então,